Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC, reunindo as últimas e principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC está começando. Pessoa instruída com manual à disposição deve saber que quadriciclo é off-road. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença da comarca de Itapoá que negou indenização por dano moral pleiteada por consumidor que adquiriu um quadriciclo em 2010, mas foi impedido de fazer licenciamento e obter emplacamento para trafegar nas vias públicas da cidade. Sua principal reclamação consistiu na ausência da informação de que o veículo era para uso exclusivo off-road, em tradução literal, fora da estrada. O desembargador Jorge Luiz Costa Beber, relator da matéria, considerou não haver dúvidas de que o manual do proprietário foi devidamente entregue no momento da aquisição do quadriciclo. A decisão foi unânime. Homem preso equivocadamente pela segunda vez deverá receber indenização do Estado. A segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça majorou sentença de indenização por danos morais em favor de homem que já havia cumprido pena de prisão por pensão alimentícia. O Estado terá que desembolsar R$ 8.000. Segundo os autos, o cidadão transitava por rua de sua cidade no sul do estado quando foi parado em uma blitz realizada por policiais militares. Os agentes pediram seus documentos e constataram que havia um mandado de prisão pendente, razão pela qual o autor acabou algemado e levado à delegacia de polícia. O desembargador Francisco Oliveira Neto, relator do processo, entendeu como omissiva a conduta do ente público, uma vez que a ocorrência do dano aconteceu por falta de atualização do sistema. Para o magistrado, não há dúvida de que o mandado de prisão aberto contra o autor causou-lhe ofensa à moral e expôs a risco de vivenciar situações de desrespeito, vexame e humilhação. A votação foi unânime. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. Emancipação civil não supre exigência de maioridade para assumir cargos públicos. A quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça manteve sentença que rejeitou pedido de candidata que impetrou mandado de segurança em face de município da Grande Florianópolis, que impediu de assumir vaga em concurso público em razão de sua menoridade. A autora conta que se classificou em primeiro lugar para o cargo de fiscal de obras e, apesar de não ter 18 anos completos na ocasião da posse, já estava emancipada por seus pais, o que lhe garantiria plena capacidade para a prática de todos os atos na vida civil. Apesar disso, a Prefeitura negou a sua admissão. Para a desembargadora Sônia Maria Schmitz, relatora da matéria, verifica-se que não existe direito líquido e certo da candidata para assumir o cargo, uma vez que a responsabilidade penal só pode ser plenamente atribuída após os 18 anos. A decisão foi unânime. Muito bem, estamos apresentando aqui as principais notícias da semana nesta resenha semanal do TJSC Rádio. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já na volta a entrevista da semana. Fique ligado, já voltamos. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana. Muito bem, é chegada a hora então da entrevista da semana na nossa resenha semanal. Nós vamos ouvir agora o professor Fernando de Castro Faria. Ele é juiz e é um especialista em fake news. É sobre este assunto que nós vamos falar a partir de agora.
Ok, é chegada então a hora da nossa entrevista da semana. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o professor e juiz Fernando de Castro Faria. Ele é um especialista em fake news. Este é o nosso assunto de hoje. Nós vamos tratar das notícias falsas na internet. Professor, prazer tê-lo aqui e obrigado pela entrevista. É um prazer, Marcelo. O que é considerada uma fake news, professor? Bom, hoje a gente, segundo os especialistas que tratam do tema, nós devemos fazer uma separação do que é fake news e do que é aquilo que já vinha ocorrendo ao longo da história na política, por exemplo, que são as injúrias e calúnias que já se faziam em relação a outros candidatos. O que aconteceu foi uma mudança de meio, né? Passamos para o meio digital, que tornou uma proporção muito maior desses temas e com uma difusão muito mais rápida. Mas nem tudo é fake news. Alguma coisa pode ser verdadeira, contada num outro tempo, e que daí já desvirtua completamente aquela situação, mas nós temos já instrumentos adequados para combater o ataque à honra, por exemplo, de alguém. Mas nem tudo a gente pode chamar de fake news. Elas partem normalmente de um fato que, em tese, poderia ser verdadeiro, mas que ali é atribuído um outro conteúdo para dar uma conotação diferente em favor de alguém ou contra o adversário político. Quais os casos mais presentes da fake news? Nós temos aí um que é um caso de fonte não existente. Eu queria que você nos contasse isso. Hoje, na Folha de São Paulo, foi divulgada uma informação que tomou a todos de surpresa. Um especialista numa determinada área nos Estados Unidos, com um nome frequentemente consultado pelos jornais, inclusive pelo Washington Post, foi descoberto que essa pessoa não existia. Ou seja, outras pessoas criaram esse perfil de uma pessoa que seria especialista numa determinada área e agora foi comprovado que ela não existe. Quer dizer, nós passamos para um outro patamar agora de notícia falsa com a criação de especialistas falsos. Eu já sempre fico um pouco receoso quando falam que vão ouvir um especialista, porque as escolas são diferentes. Dentro do direito, nós podemos ter especialistas que dizem exatamente o contrário um do outro. Então, eu já sempre fico preocupado em quem é o especialista. Agora, quando a gente descobre que o especialista sequer existia, aí nós temos uma preocupação maior ainda com esse tipo de informação. Professor, já existe lei para tentar evitar a fake news? Existe. Nós temos a legislação normal, já penal, que combate os crimes contra a honra das pessoas, injúria, calúnia, difamação, e nós temos alguns outros crimes criados pela legislação eleitoral, por exemplo, que pune aquelas pessoas que contratam e que são contratadas para a divulgação de notícias falsas e desabonadoras em relação a determinado candidato. Isso também é crime. Então, há um instrumental jurídico já à disposição da Justiça Eleitoral e, quando não for na seara eleitoral, na Justiça Comum, também à disposição dos juízes. Uma preocupação que havia era com relação ao não cumprimento da decisão. Os juízes, em medida extrema, podem determinar a suspensão daquele serviço, mas não por um prazo superior a 24 horas. Ele deve observar uma proporcionalidade entre o que foi feito e o descumprimento daquela decisão, determinar a suspensão daquele site do ar, por exemplo, mas não por um prazo superior a 24 horas. E isso deve ser feito somente num caso de extrema necessidade. E uma outra atuação que a Justiça Eleitoral deve ter nesse ano é uma atuação de mínima interferência possível no debate político, somente preservando aquelas questões que comprometam, que possam comprometer a lisura do pleito ou o desequilíbrio na relação entre os candidatos, que também passa pela fonte de informação fidedigna. Professor, nós vamos dar uma rápida paradinha
e daqui a pouco nós voltamos com esse destaque da entrevista da semana dentro da nossa resenha semanal. É um instante só, nós já voltamos. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Ok, já estamos de volta. Nós estamos entrevistando aqui, nesta entrevista especial da semana, o professor e juiz Fernando de Castro Faria sobre as fake news. Nós estamos falando de inteligência artificial, de robôs que pensam e que criam conteúdo por si só, sem precisar que tenha alguém atrás deles. Queria que o senhor nos falasse um pouco disso. Isso é impressionante, principalmente na rede Twitter, que há uma limitação de 140 caracteres por post, eles têm maior facilidade para a criação por iniciativa própria de conteúdos. E estima-se que 50% dos robôs e perfis falsos existentes na internet funcionam sozinhos, sem interação humana. Eles foram programados uma vez e conseguem captar amizades nas redes sociais para poder difundir os seus conteúdos. E isso sem a participação de ninguém. A outra metade, há uma interação entre ser humano e a inteligência artificial, e aí o ser humano comanda aquele robô para agir em determinadas situações específicas, ou contra ou a favor de determinados candidatos de forma específica. Mas a estimativa é de que 50% deles tenham uma atuação própria, e isso espanta bastante. Professor, vamos citar aqui alguns casos no Brasil. Me parece que o caso mais importante nos últimos tempos é o caso da Marielle, né? O primeiro caso no Brasil que se tratou de um desmentido geral, né? Foi o primeiro caso em que toda a imprensa se reuniu para desmentir o que havia sido dito em relação a ela. Então foi uma mudança de paradigma, de uma preocupação da grande imprensa em dizer, olha, isso que estão divulgando não é verdadeiro, né? Como não era mesmo. Então foi um exemplo de que a união dos grandes grupos de comunicação essa união pode auxiliar na checagem dos fatos e a desmentir para o grande público aquela notícia que havia sido veiculada. O grande problema nisso, professor, me parece que é o fato das pessoas se informarem especialmente apenas nas redes sociais ultimamente, né? Mais de 60% dos americanos utilizam somente as redes sociais como fonte de informação. No Brasil, algo em torno de 50%, isso há uns 2 anos atrás, caminhamos cada vez mais para aumentar esse número. Por quê? Porque as operadoras de telefonia oferecem muitas vezes planos com acesso ao Facebook, por exemplo, e ao WhatsApp. Então, tudo que seria de consulta fora dessas redes seria cobrado, né, à parte. Então, as pessoas ficam só naqueles veículos, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, enfim. Então, isso leva a uma informação muito restrita, muito limitada. Ninguém mais lê 2, 3, 4 jornais com fontes diferentes de informação. Então, isso é ruim para o debate político e facilita a propagação dessas notícias falsas ou sem uma informação, sem uma fonte fidedigna. Professor, para finalizar, estamos diante de um desafio que é a nossa educação digital, né? O que alertas o senhor faz? O que os especialistas falam é de uma necessidade maior de transparência dos provedores dessas redes sociais, das aplicações, dos aplicativos. Há uma necessidade de transparência, de como são feitos os algoritmos. Há uma necessidade de que esses algoritmos sejam feitos também por pessoas comprometidas com os direitos humanos.
Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu, um determinado anúncio de cozinha era direcionado somente a mulheres. Quer dizer, como se somente as mulheres tivessem interesse naquele produto. Não, mas os homens também fazem parte da família e não mais ajudam as mulheres, mas dividem tarefas com as mulheres. Então, esse grupo também tem que ser atingido por essa propaganda. Então, é muito preocupante quem faz o algoritmo. Né? O algoritmo é uma construção, é um software, um programa, mas quem faz? Né? Então, essa é uma preocupação. E nós devemos também educar o nosso jovem para a vida digital. Então, há um professor que eu assisti faz uns 10 dias, o Diogo Reis, ele tem um trabalho com os alunos muito interessante. Eles fazem trabalhos de pesquisa na internet para identificar fake news. Quer dizer, eles estão criando ali uma educação digital para que os alunos saibam o que é verdade e o que não é. E, a partir daí, poder formar a sua opinião livremente, sem a criação de estados mentais, enfim, tudo aquilo que o Código Eleitoral também proíbe que seja realizado. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista de hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, foi o destaque então desta resenha semanal. A gente sempre traz aqui uma entrevista da semana e nós ouvimos hoje o professor e juiz Fernando de Castro Faria sobre as fake news. Mas estão chegando aí mais notícias aqui na nossa resenha. Município é responsabilizado por conduta inapropriada de professor em sala de aula. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença que condenou o município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40 mil, em benefício da família de uma criança de 11 anos, vítima de atos libidinosos praticados por um professor em escola pública do norte catarinense. Após denúncias, outras 15 crianças relataram ter sido vítimas de abusos praticados pelo mesmo professor. Para o desembargador Pedro Manuel Abreu, relator da matéria, é possível vislumbrar nos autos que a repercussão do evento na vida da menor causou abalo em sua estrutura familiar. No que tange à responsabilidade do município, segundo o magistrado, verifica-se que o réu se omitiu no dever legal de guarda e vigilância dos alunos. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Pai mantém-se interessado em adotar adolescente mesmo após dissolução do casamento. O juiz Rodrigo Vieira de Aquino, titular da comarca de Ascurra, deferiu um pedido de adoção tardia inicialmente feito por um casal que se divorciou no decorrer do estágio da convivência. A ex-esposa desistiu da adoção, mas o pai deu continuidade ao trâmite ao demonstrar grande interesse e afinidade com o adolescente. O casal havia conhecido o jovem por intermédio do filho, que desenvolveu amizade com o futuro irmão durante o período em que também esteve abrigado. Mesmo após a desistência da mulher, tanto o pai quanto o filho mostraram interesse em manter o vínculo de afeto e a própria adoção. O Tribunal de Justiça realiza workshop para realinhar projetos prioritários com apoio da informática. A cúpula do TJ e seus diretores vão revisar 70 projetos a partir de demandas apresentadas pela Presidência, Corregedoria Geral de Justiça, Diretorias Gerais Administrativa e Judiciária e Coordenadoria de Magistrados, entre outros órgãos da administração. Para determinar o grau de prioridade, cada projeto recebe uma pontuação variável em critérios que vão desde a existência de uma determinação legal para sua implantação até o impacto positivo que trará para a instituição. A deliberação sobre a priorização dos projetos na perspectiva da administração leva também em conta questões de natureza orçamentária. Repórter Gabriela Halpe. Ok, chegamos ao final de mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correa, participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre, aqui neste canal TJSC Rádio, as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras, a Resenha TJSC com a síntese da semana.